Fala, turma, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo por aí. É muito bom ter vocês aqui conosco novamente. E como conversei no nosso último encontro, é hora aí de virar o jogo, né? Então a gente inicia agora um tópico diferente. Inicia justamente, a gente começa a entrar na parte mais financeira, né? Então muda um pouquinho, mas tenho certeza que a qualidade permanecerá a mesma, né? Vamos lá. Então começamos aqui, né? Justamente pelo Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki, né? Então, foi um dos livros aí principais que me ajudaram nessa jornada, trazendo muito boas reflexões. É claro que boa parte das reflexões que são trazidas no livro são reflexões que se aplicam de forma mais fácil ao mercado americano, mas justamente o nosso papel é ver, né, o que se aplica lá, o que a gente consegue trazer para a nossa realidade e fazer os ajustes necessários. Mas qual que é o principal ponto, né? Ah, na escola não se aprende sobre dinheiro, e aí, né, ele traz, né, que eles não querem, né, que a gente saiba sobre dinheiro e assim continue trabalhando. Então, o que que seria eles, né? Então, aqui é trazida a reflexão sobre o sistema, né? Então, o que que seria o sistema? Então, os grandes bancos, o governo, né, grandes corporações, né, algumas ideias que se tem para o mundo como um todo, e aí o que, né, o entendimento aqui é que quanto menos se sabe sobre finanças, quanto menos se sabe sobre liberdade, quanto menos se entende como funciona a taxa de juros, como funciona um financiamento, como se funciona um empréstimo, como se funciona o consumo, né? Mas nós como um todo, né, somos obrigados a sempre trabalhar mais, sempre ficar na corrida de rato, né? Então, trabalha mais, mas mesmo assim não com o dinheiro dá conta, justamente porque sempre tem um novo boleto, sempre tem um novo produto na moda, sempre tem algo novo para gastar esse recurso, sempre tem um empréstimo para pagar, sempre tem um boleto. Então, nunca se dá conta de sair disso e sempre continue trabalhando e nunca, né, consiga avançar, né? Então, são os principais pontos aí, né? Então, as pessoas. E aí começa, né? O problema justamente está no fato que a pessoa simplesmente quer a receita pronta, né? Então, eu quero emagrecer, como é que eu faço para emagrecer? Então, eu não quero, né, fazer um esforço, um exercício ou algo que leve um tempo. Eu quero simplesmente uma pílula mágica que de um dia para o outro eu emagreço. E mesma coisa costuma ser com o dinheiro, né? Então, eu não quero estudar sobre finanças, eu não quero me aprofundar sobre esse tópico, eu simplesmente quero de um dia para o outro ter muito dinheiro, né, de forma fácil, rápido, né? E a gente percebe que no Brasil boa parte dos problemas que a gente vê com a população é justamente por conta dessa questão, né? O fato de querer tudo de forma muito imediata faz com que muitas das vezes se caia em golpe, né? Então, olha, surgiu aqui uma oportunidade de um produto que ele paga 10% ao mês, né? Surgiu aqui uma oportunidade para ganhar dinheiro fácil, surgiu aqui um novo site, né? Casa de aposta, Tigrinho, etc, etc. Então, sempre tem alguma ferramenta, uma fórmula mágica para que consiga resultados rápidos. E com o dinheiro não costuma ser assim, né? Então, claro que existe algumas possibilidades, a gente vai falar isso mais à frente, possibilidade de ganho, etc. Então, existe algumas formas, porém, entretanto, quando a gente fala, né, de uma certeza, digamos assim, né, de uma garantia de que consigamos ter bons resultados, normalmente a gente precisa de tempo. E justamente eu posso depois até trazer algumas carteiras, com alguns exemplos assim, de clientes que de fato, né, a partir do momento que entende como funciona, principalmente a parte de juros compostos, como a importância da disciplina, a questão de ir poupando no mês a mês, como de fato isso, né, vai gerando juros compostos e depois após muitos anos de muita disciplina e juros compostos, chega-se, né, a uma tranquilidade, a uma realidade financeira num patamar muito superior que permite, né, uma segurança, permite uma liberdade financeira bastante tranquila e permite diversas outras coisas que a gente conversou em outros tópicos. Por exemplo, imagine o seguinte cenário, né, você está num trabalho muito ruim, mas não tem nenhuma reserva financeira e tem muitas dívidas, muitas contas para pagar, né? Então, e aí não tem conseguido outro trabalho. Então, mesmo que aquele trabalho te gere muito estresse, te gere muito dor de cabeça, acaba que muitas vezes se obriga, né, a passar por aquele período ou estar naquele lugar com pessoas que não necessariamente você goste, justamente porque né, não tem uma condição financeira adequada para que permita fazer essas mudanças. E a partir do momento que se tem, né, essa liberdade financeira, se tem pelo menos essa reserva, se tem essa questão financeira mais redonda, justamente permite, né, que consiga fazer esses movimentos,
às vezes sair daquele trabalho, ficar 2, 3, 4 meses sem trabalhar, fazer um outro treinamento, mudar de área, enfim, dar um passo atrás para depois dar dois para frente, né? Então, toda uma reflexão aí de questões que são possíveis de serem feitas, né? Então as pessoas querem, compra tal imóvel, compra tal ação, né? Então não quer educação, quer simplesmente a resposta, né? Quer a mágica, né? Quer um passe de mágica lá, um passe de varinha mágica que a solução chegue. Mas na área financeira, assim como em muitas áreas, né? A importância de se dedicar, tirar um tempo, estudar, né? Aprofundar sobre a saúde, aprofundar sobre exercícios, aprofundar sobre questões políticas, enfim. Aí depois cada um vai saber exatamente o que é o mais importante ou menos importante para si, porém tem algumas áreas, né, como nutrição, né, a própria questão da alimentação, que mesmo que para quem não é da área é importante, né, porque faz parte do nosso dia a dia. Então todos os dias nós nos alimentamos, todos os dias nós lidamos com dinheiro ou com decisões financeiras. Então estudar sobre finanças, estudar sobre a questão da alimentação, é tudo coisas que mesmo que não seja, né, a nossa profissão ou que seja um assunto que muitas vezes até não gostamos tanto, mas que é importante estarmos à parte, né? Então o Robert fala que boa parte do que ele aprendeu sobre finanças foi justamente jogando Monopoly. Lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente tem um banco imobiliário e onde a gente compra terreno, compra hotéis, compra ações de empresas, né? Então, quando a pessoa passa lá na sua casinha, até mês passado eu estava jogando, relembrei, é um jogo que de fato gosto bastante. Sempre que possível até apresentei, né, que em seguida já mostra a foto. E aí, então, né, alguém passa lá, cai na sua casinha, cai no seu hotel, cai na sua casa, tem que te pagar o dividendos, o aluguel, enfim, sobre aquele, por ter passado lá na sua casinha. Então, é de fato um jogo bastante interessante, principalmente para quando é jovem, né, que a pessoa não está habituada, não está acostumada a lidar com dinheiro, com propriedades. Então, já é um primeiro passo, um primeiro, né, contato com a realidade do dia a dia, né? E é justamente esse tópico aqui, voltando sobre a questão da escola, que a gente falou no tópico anterior, né? Então, na escola, no geral, né? Eu, pelo menos, não fui na escola que eu conheci. E pelo contrário, né? Então, tem matemática, tem lá física, tem ciências, não é? Mas nunca ninguém fala nada sobre inteligência emocional, não é falado nada sobre a questão financeira, não é falado sobre direito, não é falado sobre deveres. Então, enfim, muitas vezes passa... né? Se tem diversas matérias, tem diversos estudos, tem diversos tópicos ali que são discutidos, mas provavelmente, né, pelo menos no meu ponto de vista, acredito que vocês vão concordar, tem diversas outras matérias, né, de inteligência emocional, né, tem diversos outros tópicos que poderiam ser tratados, né, comunicação, oratória, teatro, né, então tem diversos outros itens aí, matérias, tópicos, não necessariamente matéria, né, mas por exemplo, poxa, por que não uma das aulas da matemática, né, serem ligadas à educação financeira? Então agora tem um pequeno movimento surgindo nesse sentido, mas a gente percebe que está muitos anos atrasado de fato, né? Então, a maioria das pessoas trabalha para guardar dinheiro, não necessariamente para investir ou para fazer aquele dinheiro trabalhar para si, né? Então, muitas vezes, eu já vi alguns casos aqui de clientes, justamente a pessoa guarda, 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 quando chega num determinado patamar, ela zera, né? Então, volta ao zero. E aí ela nunca vai sentir ou nunca vai ver o efeito dos juros compostos ao longo dos anos, né? Justamente porque os primeiros 5, 7 anos, no geral, a gente não, né, nessa questão da poupança, os juros que gera sobre aquele montante é pequeno. E aí justamente precisa, né, daquele período de juros sobre juros conforme os anos vão passando, e principalmente a partir do 15º ano, é que aí sim que se percebe, né, a grande vantagem, né, o benefício de ter aquele capital, e aí percebe-se o quanto de juros sobre juros foi gerado naqueles anos mais à frente, né? Então aqui é uma soma de fatores, precisa de disciplina, precisa de organização, precisa compreender como que funciona essa questão dos juros sobre juros, né? E aí a ideia é que nos próximos slides a gente entre mais a fundo em cada um desses tópicos e que a gente consiga ajudar vocês a terem de fato muito sucesso nessa jornada financeira, tá bem? A gente se encontra em breve. Até mais!